A Guatemala é um país de contrastes. Segundo dados do Banco Mundial, pouco mais de 2% da população controla 65% das terras cultiváveis. Depois de uma guerra civil de 36 anos, que deixou mais de 1 milhão de pessoas desalojadas, 200 mil perderam a vida. Em dezembro de 1996 foi assinado finalmente um acordo que trouxe a paz à Guatemala. Contudo, o país ainda está longe de terminar a sua guerra à pobreza. Mais de 50% das crianças guatemaltecas sofrem de desnutrição. Éber Munhoz, antigo membro da Secretaria da Segurança Alimentar e Nutrição e atual presidente de Câmara de Chinique, explicou-nos de que forma a educação pode alterar o atual cenário que se vive neste país da América Central. La desnutrición en nuestro país es por falta de educación, porque los padres y las madres han perdido esa cultura de darle el atole en la pacha. Hoy tiran el atole y prefieren darle agua Pepsi porque piensan que de esa manera están alimentando de una mejor manera a sus hijos. Ya se perdió la tradición del frijolito, el huevito, aunque sea salita con tortilla. Lo estamos cambiando por los tortrix, por los risitos, por los nachos, por todas las frituras, que realmente lo único lo que menos traen es alimento para fortalecer a los niños. Entonces creemos que la educación viene a fortalecer esto, porque si sabemos alimentar a nuestros hijos, pues no tendremos desnutrición. A educação é, portanto, o pilar mais importante para o desenvolvimento. Num país onde o abandono escolar é precoce, 11 anos é a idade média em que os guatemaltecos deixam as escolas. A organização School the World ajuda a criar infraestruturas que permitem aos alunos terem condições para estudar. A presidente desta organização não governamental elucidou-nos como é que a School the World desenvolve o seu trabalho de campo. It was clear to me that children couldn't possibly learn unless we addressed all four the things that are part of our program: the infrastructure, providing a place where they can learn, providing learning materials. They can't learn to read without books, training the teachers who need some training, and helping the parents understand how they can help their children learn. Obviously, parents are critical. So I think we're one of the few organizations that does all of those things without actually taking over control of the school, without becoming a private school. Cláudia Mota Pinto, portuguesa, diplomata, suspendeu a sua atividade para se dedicar ao voluntariado. Cláudia foi a nossa Cicerone na Guatemala, mostrando-nos porque se apaixonou por esta causa. Nós, obviamente, acreditamos que a educação é a única forma destas comunidades poderem quebrar o ciclo vicioso que é a pobreza. E, portanto, por coincidência, numa altura em que eu já estava a estudar a parte legal de como abrir uma fundação, o meu marido foi convidado para o Conselho de Administração do School the World, que nessa altura ainda se chamava The Giving Project. Nós, entretanto, alterámos o nome para refletir melhor a nossa missão. E foi nessa altura que eu conheci a Kate Curran, que é a fundadora do School the World e que tem feito um trabalho extraordinário aqui na Guatemala e também, ainda que em menor dimensão, nas Honduras. A Guatemala é o país da América Central com o mais baixo índice de alfabetização. A taxa de literacia é de 72%, um número baixo para 68% quando falamos de populações rurais. Foi precisamente no meio rural que começamos a nossa visita. Cacabal Tercero é uma pequena escola da região de Quiché. A escola que visitamos acabou de assinar um acordo com a School the World e as obras de requalificação estão prontas a começar. Assistimos à recepção dos primeiros materiais que irão ajudar a construir uma nova escola com mais condições. Primeiro ano, o piso que tinha nas aulas era de barro. Un día se nos entró toda el agua ahí, ni los niños se podían parar, que se resbalaban, ¿verdad? Entonces no es un lugar apto para que los niños puedan tener una buena educación, ¿verdad? Ya que, si ustedes se pueden dar cuenta, las escuelas no tienen ni ventilación, no tienen ni ventanas, ¿verdad? Para que les tengan ellos una buena iluminación ahí. Entonces no es un lugar correcto para que ellos puedan tener una educación buena, ¿verdad? O coordenador local da School the World, Carlos Aguilar, explicou-nos como é feita a negociação com as comunidades para que possam receber ajuda desta ONG norte-americana. Yo me encargo
de la parte de la construcción, de la administración de los materiales que nosotros aportamos y también coordino con los alcaldes municipales, con su corporación en el apoyo que ellos también prestan a las comunidades, así como soy el puente con las comunidades, ¿verdad? Les explico cuál es lo que nosotros les vamos a aportar, cuál es nuestra filosofía, cuáles son nuestra política y hacemos acuerdos entre las tres partes, ¿verdad? Comunidade, municipalidade e a organização. A nossa paragem seguinte foi outra escola, esta numa fase mais adiantada da intervenção da School the World. Aí falamos com a fundadora desta organização, que nos explicou de que forma a School the World consegue financiar estes projetos. Our funding comes from a variety of sources. Right now we have a number of individuals and families that are funding the construction of the schools, and USAID, a department of the US State Department, funds the teacher training, the parent trainings, and the libraries for all of the schools. We've had families fund construction of a school for purposes ranging from a graduation present, a college graduation present for a son, a high school graduation present for grandchildren, in memory of mothers who were teachers. This particular school behind us is being funded by students at my high school, Laurelton Hall in Connecticut. This is part of a new program that we launched recently to mobilize young people and play a role in turning more U.S. high school students into global citizens. Cláudia Mota Pinto e a sua família contribuíram para a construção de uma escola. Desta vez fomos até Pachalam, ainda na região de Quiché, para acompanharmos a inauguração da escola António, Santiago e Carmen, o nome dos filhos de Cláudia e do seu marido Alberto. Realmente é um sonho finalmente realizado, tanto eu como o meu marido sempre tínhamos tido esta ideia de poder apoiar estes tipos de projetos e portanto isto é o culminar de um sonho de há já muitos anos e estamos muito felizes por apoiar o School the World, que de facto é uma organização muito credível e de grande eficácia. Kate Curran tem feito um trabalho extraordinário e nós estamos, tanto eu como o Alberto, muito felizes de poder apoiar esta organização. Para a abertura desta escola, que se situa no meio da floresta de Quiché, foram convidados músicos que animaram as festividades. O presidente da Câmara Local marcou também presença e os alunos da escola, que foi agora recuperada, fizeram diversas apresentações para comemorar o início de uma nova era naquela aldeia. The School the World é um projeto que abarca outras valências, para além da construção física de edifícios. Programa de três componentes. A primeira precisamente de formar os professores. Temos um programa com a Universidade da Guatemala e também financiada pelo USAID, em que professores universitários se deslocam às comunidades e complementam aquilo que os professores fazem aqui das escolas e, portanto, treinam da melhor forma possível os próprios professores. Depois, a outra componente, como eu já tinha falado, era a formação dos pais. 2 vezes por mês desloca-se aqui uma equipa que nós contratamos localmente, formada por uma professora, e por algumas assistentes e também pelo arquiteto, que dão formação aos pais de como é que eles podem apoiar os seus filhos. Em casa, o simples facto de está provado, vários estudos demonstram que o simples facto de um pai ou uma mãe perguntar ao filho como é que foi o teu dia no colégio, o que é que aprendeste, que isso já é um passo extraordinário na educação de uma criança. É a formação das mini-bibliotecas, em que isso a comunidade também participa, eles próprios têm que contribuir financeiramente para as mini-bibliotecas e, portanto, o nosso objetivo é, ao fim de 5 anos, todas estas salas de aulas estarem 100% equipadas com os livros necessários. Ingrid Villasenhor é a responsável local pela formação dada às facilitadoras que se deslocam às várias comunidades em que a School the World está presente. Eu diseño todo lo que es el programa,
de la capacitación de cada día. Capacito a las facilitadoras, las capacito, y también parte de la capacitación es que yo vengo también a las comunidades a dar el taller conjuntamente con Celia y Magdalena, el taller de padres de familia, para que ellas puedan ver cómo se desarrolla el taller y de aí puedan ellas poder trabajarlo, ¿verdad? A história de Ingrid confunde-se com a história da Guatemala. Os 36 anos de guerra civil ainda mantêm feridas abertas na sociedade guatemalteca. Mi padre trabajaba mucho por los derechos humanos, por la gente pobre, y por eso mismo él fue secuestrado en el tiempo de la guerra, en el año 81, fue secuestrado y nunca más apareció. Entonces nosotros crecimos sin la figura paterna, pero con un gran ejemplo de que era un hombre excepcional, o sea que él nos enseñó siempre que todos éramos iguales, de apoyar a la gente con más necesidades que nosotros, y entonces yo creo que eso marcó mucho mi vida, y entonces tratamos de seguir en la misma línea, ¿verdad?, que nos habían educado. A quarta e última escola que visitamos foi em Chichicastenango. Esta é uma das unidades escolares mais antigas que a School the World construiu em parceria com o município e a população local. Neste dia, a comunidade foi distinguida pelo seu empenho e dedicação a esta causa. Todas as escolas que visitamos encontram-se em Quiché. A maior parte da população desta região guatemalteca é de origem maia, uma civilização que ocupou a totalidade do território da Guatemala, bem como parte do México e das Honduras. Hoje em dia, uma grande parte da população rural ainda fala Maya Quiché, a língua em que foi escrito o livro sagrado dos maias. As comunidades rurais da Guatemala ainda discriminam as mulheres e o seu papel na sociedade. Maria quebrou com os costumes estabelecidos e hoje faz parte da organização School the World. Mi abuela, ella quería que yo estudiara solo de primero primaria a sexto primaria. Y mi papá nos apoyaba, pero lamentablemente mi abuela tenía una mentalidad que la mujer solo servía para casarse, tener hijos y cuidar a sus pollitos más en su granja. Pero la verdad yo tenía ganas de estudiar, prepararme, tener una vida, tener una carrera. Entonces yo rompí esa barrera. Le dije a mi papá que yo tengo derecho, porque mi papá dijo solo para los hombres, darle educação, pero eu dije, eu posso hacerlo. Maria, além de ter conseguido mudar a história da sua família, tornou-se um exemplo que acabou por inspirar a sua irmã mais nova, Celia Tiriquis León. Básicamente nosotros con mi hermana estamos dando pláticas a los padres de familia cómo se involucran en la educación de sus hijos, porque lamentablemente hemos escuchado de voces de los padres de que ellos no sabían que ellos son los primeros educadores de sus hijos. Entonces, a través de las pláticas y a la vez también contamos nuestras experiencias hacia ellos. Entonces, ellos se dan un impacto, se emocionan de que ellos son los primeros educadores de sus hijos en la educação. Hoje, as duas estão na universidade. Maria está a terminar o curso de contabilidade. Célia está no primeiro ano de tradução de espanhol para Quiché. Exemplos que motivam extraordinariamente quem abraça a causa School the World. Hoje, esta ONG forma mais de 100 professores, 1000 pais de família e cerca de 4000 estudantes, tentando desta forma quebrar o ciclo de pobreza que assola a Guatemala.